É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Neste domingo, a nossa Páscoa semanal. Estamos celebrando essa Páscoa que acontece em cada semana, que é o dia de domingo, quando celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste período, nós estamos lendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. É o evangelista Lucas que tem acompanhado o nosso itinerário dominical de escuta da Palavra de Deus. Na semana passada, nós não escutamos o texto do Evangelho de Lucas porque celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolo. Na semana passada, então, víamos Jesus que enviava os seus 72 discípulos, 2 a 2, pregando a boa notícia de que o reino estava vizinho a todas as pessoas. Aconteceu que aqueles 72 discípulos, quando eles voltam para fazer uma espécie de avaliação, de prestação de contas com Jesus, eles ficaram muito contentes porque experimentaram a força do nome de Jesus, o poder que ele tinham de curar em nome de Jesus, de expulsar demônios, e eles estavam muito contentes. E Jesus disse uma coisa para ele: olha, vocês fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. O meu nome é José Raimundo dos Santos. O seu qual é? Mas o seu nome também está escrito no reino dos céus. Eu sou o padre José Raimundo, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de com você partilhar essa palavra de Deus. Ora, naquela conversa de Jesus com esses 72 que tinham voltado, Jesus também começou a dizer a eles e às pessoas que estavam ali em volta deles que eles eram felizes porque eles estavam vendo coisas que as pessoas do passado tinham desejado ver e não viram. Estavam escutando coisas que muitos no passado desejaram escutar e não tinham escutado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, justamente ele louva e bendiga a Deus porque dá a conhecer aos pequeninos, aos pobres, as maravilhas do reino de Deus. No meio desse êxtase de Jesus, dessa alegria grande que Jesus está espalhando ali com os seus ouvintes, comigo e com você aqui agora também, que podemos estar escutando a sua palavra, acontece uma coisa muito interessante. Alguém do meio da multidão parece que ficou meio enciumado, não gostou muito do que tinha escutado da parte de Jesus e resolve fazer uma pergunta. A gente encontra muitas cenas de reações de pessoas no meio da multidão escutando Jesus falar. Tem aquele caso célebre daqueles dois irmãos, não é, que um pede para Jesus para que peça ao irmão que divida a herança com ele. Jesus vai perguntar: mas ora, quem foi que fez de mim juiz das coisas de vocês? Com aquela mulher que no meio da multidão, escutando as belas palavras de Jesus, prorrompeu num elogio, dizendo que bendito era o ventre que tinha trazido Jesus e bendito eram os seios que tinham amamentado Jesus. Hoje, porém, a reação que nós vamos encontrar aqui nessa escuta a Jesus não é uma reação das melhores. Talvez a gente pudesse chamar isso dor de cotovelo, uma sensação de ciúme, de inveja, ou sei lá o que era que estava acontecendo no coração daquele homem. De todas as formas, a pergunta dele, ele interage com Jesus como que armando uma espécie de arapuca, armando uma armadilha para Jesus. Faz uma pergunta que é uma pergunta capciosa, mas Jesus sempre dialoga com muita sinceridade. Não importa como é que as pessoas partam para dialogar com ele, como é que as pessoas estejam escutando, porque tem gente que escuta, não está escutando porque quer aprender, escuta porque quer contradizer, escuta porque quer atrapalhar. Mas Jesus faz um movimento que é bem diferente. A escuta de Jesus é uma escuta sincera. É uma escuta sincera. E quem escuta Jesus com sinceridade aprende muito. Quem escuta Jesus com sinceridade se liberta. Quem escuta Jesus com sinceridade cresce. Veja só, este homem, lá do mestre da lei, portanto, alguém que conhece a palavra de Deus, que conhece a lei de Deus, é alguém que conhece as Escrituras. Mas, de fato,
Às vezes tem um ditado que diz assim: sabedoria quando é demais vira bicho e engole o dono. Às vezes tem gente que elas estão pensando que estão simplesmente fazendo uma questão para botar o outro à prova, né? Armando uma cilada. Mas no fundo, elas acabam revelando muito delas mesmas. E eu acho que nessa história do Evangelho de hoje, o que entra em foco é uma coisa que serve para mim e para você. Como é que nós lemos a Bíblia? Como é que nós lemos a palavra de Deus? Não se trata pura e simplesmente de um como é que a gente pega, se faz uma leitura silenciosa, se faz uma leitura em voz baixa, mas no fundo, essa como é que a gente lê é como é que a gente entende, como é que a gente interpreta. A gente lê a palavra de Deus para encontrar vida, ou a gente lê a palavra de Deus para encontrar e multiplicar as nossas desculpas? Ouvimos uma palavra para sabermos o que é que a gente não quer fazer, não é? Como a gente se distanciar dela. Pode ser que tenha gente que faça isso, faça uma espécie de leitura da Bíblia, que é uma leitura de autojustificação, que é uma leitura defensiva. Não é? Tem gente que aprende bem uma lei para saber como burlar a lei, não é? E não como quem quer tirar os frutos da própria lei, o conhecimento libertador que a palavra tem. Então, estamos diante dessa cena, alguém que quer armar uma cilada para Jesus, Jesus que vai mais profundamente na escuta daquilo que a pessoa está perguntando, porque naquela pergunta, por mais que ele tenha uma intenção de prejudicar Jesus, ele está fazendo uma relação, uma exposição de quem é ele. E Jesus vai ao fundo dessa questão, Jesus olha para essa profundidade, porque Jesus veio para revelar o ser humano ao ser humano. Jesus não veio para entrar em debate com a gente, para mostrar que ele sabe muito, não é isso. Jesus vem para nos revelar quem nós somos. Então, nesse encontro de Jesus com esse homem aqui, no fundo, Jesus tem esse olhar profundo que desce ao coração deste mestre da lei. Então, querendo pôr Jesus à prova, esse era o seu querer, ele faz uma pergunta para Jesus: mestre, o que é que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Aqui já nasce uma primeira questão que poderia nos fazer refletir e refletir muito. É a questão de uma herança. O que é uma herança? Hoje em dia, por exemplo, a gente fala muito de herança genética, né? Uma herança genética. O que foi que você fez para receber uma herança genética? Para sair com o olho da cor do olho do seu avô, do seu bisavô, para ter o cabelo como o cabelo da sua tetravó, ou outros pendores que a gente tem, certas inclinações de inteligência, dotes de inteligência, isso, aquilo. O que a gente fez para isso? Nada, né? A gente recebeu de graça. Agora, se a gente fala do ponto de vista material, porque também geneticamente é material genético, né, que a gente recebe, mas assim, do fora da gente, do mundo externo, o que é que eu fiz para receber em herança? Uma casa, uma porção de terra, uns livros, outros bens móveis e imóveis, quantidade de dinheiro. O que é que você fez? Nada. A herança é dada de graça. Há uma vinculação minha com uma determinada pessoa e aquela vinculação me transmite esse direito, não é, de uma herança. Eu herdo porque sou filho, porque sou neto, porque sou sobrinho, etc. É uma relação na qual eu entro, que não fui eu que criei para mim, porque eu não me fiz filho de A, de B ou de C. Eu não me fiz sobrinho de A, B ou C. Eu entro numa relação que já existia antes de mim e não fiz nada para entrar nela. Então, a herança, em última palavra, é gratuita. Portanto, essa pergunta que ele está fazendo aqui para nós é: a vida eterna, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? De fato, eu não faço nada para herdar a vida eterna. A vida eterna é gratuita. Vida eterna é gratuidade. A vida eterna é um dom. Agora, dizia Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo luterano, aquele pastor luterano, ele falava da graça de Deus, dessa graça que nos salva, é graça, portanto é gratuito, mas ele dizia assim, que era uma graça cara.
porque essa graça custou. É de graça para mim, mas não foi de graça para quem me deu. É de graça para mim que recebo, mas não foi de graça para esse doador. A vida eterna custou a dor do seu doador, não é? A dor do pai de entregar o seu filho, a dor do filho de se entregar em sua morte de cruz. É uma graça custosa, que custou muito, mas para mim eu não faço nada. Eu simplesmente só posso receber o dom que me é feito. Então aqui já é um primeiro equívoco que a gente é chamado a superar, não é? E essa era a mentalidade farisaica, essa é a mentalidade, não é, antiga, de achar que a gente tem que fazer alguma coisa para poder receber os dons e as graças de Deus, quando na verdade tudo é dom, tudo é gratuito, é graça de Deus, tudo é graça, né? Como diz aquele canto inspirado em Santa Teresa de Ávila: indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. É graça, é Deus que nos conduz. Então, Jesus faz uma pergunta diante dessa questão capciosa deste mestre da lei. Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei, como tu lês? A questão do como dessa nossa leitura, né? O como a gente se coloca diante desta palavra de Deus. E aí, esse homem responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele deu a resposta. Ele sabia o que fazer para ter a vida eterna. Amar a Deus e amar ao próximo. São estas duas estradas, são estes dois caminhos que garantem para nós que estamos trilhando os caminhos de uma vida que é eterna. De uma vida que vai para além de uma simples existência. Porque você sabe, não é? A vida é muito mais do que existência. Essa capa de celular que eu tirei aqui para poder fazer aqui a live e colocar o celular em outro lugar, ela existe, mas ela não tem vida. É matéria morta. Não tem vida, ela não cresce, ela não se reproduz, ela vai ficar aqui sempre estática, não é? Ter uma existência não é garantia de que a gente realmente está dentro do ciclo da vida. Então a gente é chamado justamente a entrar na vida, a não sobreviver pura e simplesmente, mas a viver, a usufruir deste fato de aqui estarmos e, sobretudo, passarmos para sair dessa pura e simples linha de uma existência humana, de uma existência aqui na Terra, para entrar nesta que é a vida do divino, a vida de Deus em nós. Então Jesus começa, não é, a receber a resposta desse homem. Olha o que Jesus diz: tu respondeste corretamente. Olha a honestidade intelectual de Jesus. Jesus ouvia o que as pessoas diziam e Jesus confirma o caminho que as pessoas estão fazendo. Então Jesus diz: olha, dentro da tua tradição, dentro dessa tua cultura, dentro da tua história, dentro do caminho que tu já fazes, do caminho da lei, tu podes encontrar a vida, não é? Como a gente pode ajudar as pessoas a descobrirem a vida que já está presente na nossa cultura, nas nossas tradições, nas leis, naquilo que de humano e bem humano existe, porque ali tem marcas de Deus naquilo que é realmente humano, desses valores de humanidade. Então Jesus aqui diz para esse homem: aqui já na lei tu encontras a vida. O que é que Jesus diz para ele? Agora o problema não está na lei em si mesma, o problema aqui agora é um outro, é se tu, aquilo de bom que existe na tua tradição, na tua religião, na tua cultura, tu fazes disto vida para ti. Fazes isto e viverás. Quem tem vida é Deus, não é? A gente reza o credo,
Não é todo domingo a gente recita o credo. Eu gosto muito quando a gente nas comunidades recita o credo niceno-constantinopolitano. No Brasil a gente tem mais a tendência de recitar o credo apostólico, que é aquele mais curto, né? Na nossa diocese de Amargosa, por exemplo, no ano da fé, o nosso bispo Dom João Newton tinha instituído recitar sempre o credo niceno-constantinopolitano. Não é? Ele é mais alongado, e lá quando a gente diz que crê no Espírito Santo, ele diz: creio no Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. Aliás, até quando ele foi ordenado bispo, tinha sido pouco tempo uma encíclica de São João Paulo II, era Dominum et Vivificantem, e o bispo que fez a homilia da ordenação de Dom João era Dom Valfredo Tepe. Ele justamente enfatizava essa presença do Espírito Santo como Senhor que dá a vida, não é? Entrando aí nesse mistério místico, não é? Esse pedido dele, né? De recitar esse credo. Recitar o credo niceno-constantinopolitano, quando a gente diz isso, né? Que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. Então aqui agora com isso a gente está dizendo, né? Nesta lei tem vida, nesta lei tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus enche a terra, enche o mundo. Então lá onde tem a presença desse Espírito, tem presença da vida. Então se a gente mergulha na vida concreta, como ela é, a gente vai encontrar a presença de Deus, os traços digitais, a impressão digital de Deus em tudo aquilo que Ele faz, que pode promover para nós um caminho para a eternidade. Mas esse homem, depois que escutou a confirmação de Jesus, né, ele não estava querendo outra coisa senão pôr Jesus à prova. Então, ele querendo agora se justificar, como que dizendo assim: bom, você percebeu que eu faço uma leitura meio atravessada da palavra de Deus, então agora ele faz uma outra pergunta, querendo se justificar. Ele diz: mas quem é o meu próximo? Porque a nossa questão é justamente de a gente querer delimitar para não se responsabilizar. Delimitar para não se responsabilizar. Porque se a pessoa delimita quem é o próximo, é como se quase ele ganhasse um indulto de ter alguém a quem ele não amar. No fundo, quando ele está dizendo assim, quem é o meu próximo, ele está querendo dizer assim: quem é que eu posso não amar? Quem é que eu posso excluir do meu amor? E na cabeça das pessoas, o que era? Primeiro, a minha família. Não é? Como é que diz o ditado nosso? Não sei se vocês aí conhecem esse ditado, mas na minha região se diz muito isso. Mateus, primeiro os teus. O que é primeiro os teus? Primeiro são aqueles da tua família. É o chamado nepotismo. É aquela coisa de dizer assim, né? Se eu posso dar picanha para os meus filhos, por que é que eu não vou dar? Vou dar picanha para os meus filhos. Meu filho pode não ter nem todas as qualidades para uma determinada função, não sei o quê, mas se eu tenho uma condição de dar poder para ele, por que é que eu não vou dar? Eu vou dar primeiro para os meus, Mateus, primeiro os teus. Quer dizer, tem essa leitura enviesada da vida, dos direitos, das qualidades. Então aqui, agora, esse homem está com essa mentalidade aqui agora. Ele está vendo aqui quem é que ele pode excluir, quem é que ele pode deixar fora. Quem é que é meu próximo mesmo? O olhar de Jesus é um olhar ao contrário, ampliado e includente. A palavra de Jesus é a palavra para ampliar as possibilidades de a gente amar e incluir outros. Por isso Jesus vai dizer: amem até os inimigos, até aqueles que são tidos como inimigos, não é? Devem ser incluídos no amor da gente. Reze por quem persegue por vocês. Ame os vossos inimigos e reze por quem persegue vocês. Porque Jesus não limita. A mente de Jesus não é mente limitante. O coração de Jesus não é coração limitado. É aberto. Por isso que quando ele morre, o soldado varou o coração de Jesus, para a gente ficar com isso na cabeça. O coração de Jesus é coração aberto. É coração que se amplia. É coração que se dilata, é coração que cresce, e assim deve ser também o coração da cristã, deve ser o coração do cristão. Aí Jesus, quando ele perguntou quem é o meu próximo, Jesus respondeu contando uma história, contando uma parábola. E as parábolas, elas são como uma espécie de rede, não é, que lança sobre a pessoa e enreda a pessoa, para deixar a pessoa amarrada, para incluir a gente naquilo que a gente está escutando e fazer com que a gente se decida, fazer com que a gente elimine as desculpas, Esse homem estava dando desculpa. Então o trabalho de Jesus aqui agora é fazer com que a gente elimine as desculpas e tome a decisão de amar, de servir. Aí ele conta a história de um homem
E cadê? Acha, José, achei. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Um homem que ia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de um assaltante. Interessante, eu estava celebrando aqui a missa. Eu celebro a missa de domingo num abrigo de idosas. E aí eu terminei de ler o Evangelho e falei, não é, da parábola de hoje, e disse assim, olha, a palavra palavra e parábola tem a mesma raiz. Pedro, quando estava na sinagoga de Cafarnaum, ele disse para Jesus, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Quase o equivalente. Eu disse, olha, aqui hoje, esse homem começa perguntando, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Só Jesus tem palavra de vida eterna. E essa parábola é parábola de vida eterna. Aí eu perguntei assim, hoje nós escutamos a parábola do bom... E aí Dona Jana, que foi completar a resposta, ela disse, a parábola do bom pastor, do bom pastore. Eu disse, não, Jana, hoje a parábola é do bom samaritano. Mas depois, aquela provocação de Jana me fez pensar numa outra coisa. Aí passou direto na minha cabeça aquela imagem, você lembra do ano da misericórdia? Que tinha o bom samaritano, a imagem do bom samaritano, que carregava o homem que foi espancado na estrada nos ombros. Que é a mesma imagem decalcada do bom pastor, que carrega a ovelha em cima dos ombros. Aí eu disse, olha, mas é verdade, Diana está certa. Aí aquele olho do homem que foi espancado com o olho do bom samaritano se une e faz um olho só. Eu digo, agora a gente nos ombros de Jesus é chamado a receber essa parábola de vida eterna. Aí quando eu fiquei pensando ainda mais nessa história, que naquele lapso de segundo que Diana disse aquilo, eu me lembrei de uma outra coisa, não é? Eu me lembrei dessa estrada de Jerusalém para Jericó. É uma descida, como Jesus está dizendo, desceu. Mas você lembra que no Salmo 23 tem um lugar que diz assim, ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não terei medo. Você sabe onde é que fica o vale da morte? O Vale da Morte é justamente um lugar, um despenhadeiro que tem no caminho de Jericó de Jerusalém para Jericó. Digo, mas essa Jana é danada. Dona Jana me deu o gancho da palavra de Deus. Aí disse, olha para isso, é isso mesmo. É como a gente não tem medo de descer nesse vale, assim, porque esse bom pastor, que ao mesmo tempo o bom pastor samaritano, que agarra a gente nos seus ombros, que ele vai levando da gente, é vão a gente ficar temendo o mal. Pode ser que aconteça isso sempre assim na vida da gente, não é? De que tem mal em volta da gente, mas a gente não pode ficar olhando para o mal. Jesus conta essa parábola não para ficar falando da violência que estava crescendo em Jerusalém. Ele não estava contando essa parábola para dizer assim às pessoas, olha, vocês vejam, a violência está tão grande aqui na nossa região, tem ladrões aí no meio da estrada. Não, ele conta essa parábola de hoje para a gente olhar para outras coisas. É vão temer o mal, não é? Mas é bom a gente acreditar no bem. Ontem eu falava daquele negócio, daquela história daquelas duas lagartixas lá, que você que não ouviu isso, vai ver lá no vídeo de ontem, né, que existe uma coisa na questão da mente, que é chamada de efeito placebo. O efeito placebo é, por exemplo, assim, alguém me dá um comprimido de farinha, mas eu acredito que estou tomando um comprimido que é bom para o mal de estômago e aquilo faz um efeito bom dentro de mim, porque eu acredito. Mas existe uma outra coisa que é o efeito nocebo, que eu dizia ontem, né? Aquele efeito que é nocivo. Se você acredita numa macumba, você acredita naquilo, o efeito é nocebo, aquilo vai te fazer mal, porque eu acredito naquilo, vai ser nocivo para mim. Então Jesus, o que ele conta para nós, o que ele bota para nós é luz. Então ele não quer falar da violência de quem é os assaltantes, o que é que assaltava. Ele não fala disso, ele vai querer mostrar outras coisas aqui pra gente. Quer botar luz no caminho da gente, pra gente ver que a gente tem um modelo para inspirar a gente. Então de fato, realmente, esse Jesus que é ao mesmo tempo esse pastor que joga a gente nos ombros e que é esse bom samaritano. Então esse homem descia aí por essa estrada, não é, que tinha esse vale da morte. Então esse homem ia com a coragem dele, não é, mas ele caiu na mão dos assaltantes. E esses assaltantes deixaram esse homem quase morto, arrancaram-lhe
tudo, espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Arrancou tudo que podia ser arrancado, os bens materiais, né? Mas deixou nele essa vida, a vida biológica. Aquele homem começou a perguntar: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aquilo que ele já tinha, a vida que estava dentro dele, ele não podia ser tirada, ele ficou com aquela vida humana, e esse homem depois poderia, que sou eu, que é você também, né? A gente pode herdar, sobretudo, já herdamos esse dom de vida eterna. Agora, esse homem que ficou lá no meio da estrada, jogado, quase morto, na estrada desce um sacerdote por aquele caminho, e esse sacerdote, quando vê o homem, ele passa pelo outro lado. O que é que ele foi fazer, a gente não sabe, mas é um homem da religião, não é? Então a gente vai olhando assim, para herdar a vida eterna, para fazer o bem a gente, o que é mesmo que deve fazer? Deve se concentrar somente nas atividades religiosas da gente? A gente tem outras coisas para fazer também, para descobrir como é que a gente se faz próximo. A gente recebe o mandamento de amar a Deus e de amar o próximo. Convém meter em equilíbrio as duas coisas. O sacerdote foi-se embora. Depois passou também por ali um levita, que é outro que estava implicado na vida religiosa, com as questões do templo, do culto, que são coisas necessárias, que são coisas boas. Mas parece que esse daqui não consegue também ser próximo, ele não consegue o equilíbrio de amar a Deus e de amar também o irmão como a si mesmo. Ele vai para diante, porque ele tinha lá as obrigações do tempo. Se eles tocassem nesse homem quase morto, eles iam ficar impuros de acordo com a norma legal. Então eles não são capazes de romper com a norma legal para ir ao encontro desse irmão que está caído, que está ferido. Às vezes a experiência religiosa, que a gente se limita a ela e não amplia os olhares da gente. Aí, o que é que aconteceu? Ele foi-se embora, mas aproximou-se dali daquela estrada também um samaritano que estava viajando. Esse samaritano chegou perto do homem e sentiu compaixão. Esse samaritano se aproximou. Olha aqui o que é ser próximo. É fisicamente se aproximar. Agora, olha, é um samaritano. Você se lembra, há 15 dias atrás, a gente ouvia uma passagem do Evangelho que dizia que os samaritanos não deram acolhida para Jesus. Não é? Que Tiago e João queriam mandar fogo do céu para destruir com a cidade. Jesus agora está contando uma parábola em que o protagonista é um samaritano. Aquele samaritano concreto que Jesus não encontrou na sua vida para lhe dar hospedagem, na cabeça de Jesus, ele transformou esse homem samaritano. Samaritano para Jesus não ficou como uma pessoa que faz o mal, que bate a cara na porta, etc. Não. Internamente, aqueles que eram tratados como inimigos, Jesus na sua história vai dizer que ele é o herói da história. Esse samaritano, aquele que a gente tem dificuldade de olhar e de tolerar, aquele que a gente não inclui como próximo da gente, foi ele que se aproximou desse homem, cuidou desse homem, fez os curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Lembra do Salmo 23, que eu comecei a citar nesse instante, não é? No Salmo 23, assim: tu preparas uma mesa para mim e unge a minha cabeça com óleo. O óleo, naquele que vive no deserto, suando, não sei o que, aí se ia comer assim um com o outro, que você chega numa casa, um banquete, se lavava o rosto, etc. E depois passava óleo na cabeça para ficar perfumado, né? Para tirar a nhaca. Deus é esse que unge a gente para tirar o mau odor da gente, nos perfuma. Mas aqui o óleo não era nem tanto nesse aspecto estético e de beleza, embora o bom samaritano se diz o belo samaritano, rokalos, como o bom pastor é chamado de rokalos poieme. Então ele é o belo samaritano. Então essa beleza que é dele, ele derrama também em cima do outro com esse óleo, aquilo que ele carrega da sua beleza interior, daquilo que é do Espírito. O óleo também é o símbolo do Espírito. Então ele unge esse homem com esse óleo e depois derrama o vinho, que era para curar as feridas. Ali no lugar das nossas feridas, nós somos tratados com aquilo que embeleza, com aquilo que purifica, com aquilo que é bom. Esse vinho também não deixa de evocar aquilo que é para nós esse sangue com o qual nós fomos comprados, aquilo que eu dizia da graça
que é uma graça, mas que é graça cara, é uma vida que é dada em favor da nossa própria vida. Então ele usa esses dois elementos aqui, o vinho e o óleo, depois a gente vai ver as duas moedas, não é? Esses dois elementos, o vinho e o óleo, que é derramado aqui sobre essas feridas. Depois ele colocou o homem no seu próprio animal. Olha, quem é o bom samaritano? O bom samaritano é aquele, o ladrão foi aquele que tirou o que o homem tinha para ficar com ele. O bom samaritano é aquele que pega o que é seu para dar para o outro, para colocar a serviço do outro. E no fundo, quem é esse que faz isso? É Jesus. Jesus pega daquilo que é seu e dá para a gente. Pega o seu Pai e dá para a gente. Pega essa vida divina, essa vida que é eterna e dá para nós, pobres mortais, essa vida que é sua e nos faz entrar na eternidade. Então pega esse homem, põe na sua montaria, vai para a pensão, onde cuidou dele. Ele ainda, quando chega na pensão, continua cuidando. Olha o que é que Jesus está nos ensinando hoje, a ter cuidado, a cuidar do outro. É próximo àquele que cuida, é próximo àquele que pega do que é seu para promover o outro, para cuidar da saúde do outro. Não é? Não considera aquilo que é seu um bem pura e simplesmente pessoal. Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de um escravo, fica semelhante a gente, não é? Fez-se pobre, ele que era rico, tira daquilo que é dele, diminui o que é dele, para nos enriquecer com esta sua capacidade de doação. No dia seguinte, ele pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Eis a recomendação de Jesus. Ele partiu para o céu, mas ele deixou aqui o nosso irmão necessitado e diz para você e diz para mim: toma conta dele. A gente tem que aprender a tomar conta uns dos outros, a cuidar uns dos outros, a ter responsabilidade. A gente sabe cuidar do outro, a gente sabe tomar conta do outro, a gente se interessa pelo outro, saber como é que está, quais são as dificuldades pelas quais está passando. A gente às vezes não, toma uma distância sempre muito grande, não quer nem saber, né? Cada um cuida da sua vida. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O caminho do evangelho é outro, é o de tomar conta do outro. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Aquilo que a gente tem, a gente já herdou de Jesus, a inteligência, os dons, a saúde. Tudo isso Jesus colocou na mão da gente para a gente cuidar dos outros. E ainda vai recompensar a gente se a gente achou que gastou, não é, alguma coisa, se gastou a mais. Não é? Jesus não deixa sem recompensa nada do que a gente faz. E aí Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ora, passou um levita, passou um sacerdote, passou um levita, passou um samaritano. O que é que ele deveria responder? Ele deveria responder: foi o samaritano. Mas dizem que um judeu, quando ele falava o nome samaritano, que ele cuspia 3 vezes no chão primeiro, né? Para não poder falar nesse nome. Dizem que eram as coisas do passado, as implicâncias. Eles eram inimigos, não é? A mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, ela diz: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus rompe todas essas barreiras. Agora olha a resposta que o homem dá. Ele vai dizer, não diz que foi o samaritano, ele vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Faz um chamado circunlóquio, dá uma volta, dá um giro. Aquele que usou, para falar de uma forma solene e bonita, mas no fundo ele toca na questão realmente séria. O próximo é aquele que sabe usar misericórdia com o outro. É aquele que põe o seu coração para se movimentar diante da miséria alheia. E aí Jesus disse a mesma coisa que já tinha dito para ele antes, quando ele tinha falado daquilo que ele tinha aprendido na lei. Agora que Jesus contou uma história, já é a história de Jesus, e agora Jesus diz a mesma coisa para ele: vai e faze tu a mesma coisa. Portanto, esse evangelho de hoje, o evangelho do bom samaritano, é o evangelho de uma prática. É o evangelho que a gente é chamado a praticar. Não é uma parábola, não é para a gente ouvir. E essa parábola tem a vida eterna na medida que a gente colocar essa palavra em prática, começar já a viver essa eternidade no amor que a gente tem uns com os outros. Porque o que é a eternidade? É viver com Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Então o amor a gente já começa vivendo aqui agora. A vida eterna não é que ela vai começar depois da morte da gente. Ela começa agora, que a gente foi inserido em Jesus Cristo pelo batismo, que a gente foi curado nas feridas da gente, e quando a gente começa a fazer como Jesus fez. Dirijamo-nos ao Senhor.
Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu és o bom samaritano, que é o bom pastor, que faz a gente andar nesse mundo, mesmo passando pelo vale das sombras da morte, onde a gente pode ser assaltado, vilipendiado na nossa dignidade, deixado como semi-morto. Mas a gente não tem temor de caminhar por caminhos assim, porque a gente sabe que Tu acompanhas os nossos passos. Nós queremos te agradecer porque nessa palavra do Evangelho de hoje Tu diriges o nosso olhar para as coisas positivas, porque é no positivo que a gente deve focar. A gente não deve ficar olhando para o que os assaltantes fizeram, para ficarmos esmorecidos e não caminharmos. A gente não deve ficar olhando para o que o sacerdote e o levita não fizeram, ficando desiludido com os exemplos que a gente pode encontrar no mundo da religião. Mas a gente pode olhar até para aquelas dimensões da vida onde tem gente que a gente pensa que não partilha dos mesmos ideais nossos, que são vistos como inimigos culturais, mas ali a gente pode encontrar exemplos. Nós te agradecemos porque Tu nos abres os nossos olhos para olharmos até para aqueles que são vistos como inimigos e encontrar neles exemplos para as nossas vidas. Muito obrigado porque a Tua perspectiva é uma perspectiva que amplia o nosso olhar e o nosso coração. O verdadeiro amor é aquele que inclui, não aquele que exclui. O verdadeiro amor é o amor includente. Muito obrigado porque Tu derramaste esse amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado nesse óleo e nesse vinho de hoje. Obrigado porque Tu curas as nossas feridas e unges a nossa cabeça com o Teu óleo santo. Ajuda-nos a ter no nosso coração a mesma visão que é a Tua, enxergarmos o mundo com essa perspectiva samaritana, com essa beleza que existe dentro do mundo e que a gente pode encontrar. Obrigado porque na Tua igreja Tu nos chamas a acolher aqueles que Tu atrais para elas, os feridos deste mundo. Ajuda que as nossas igrejas sejam como essa hospedaria, como esta estalagem, onde as pessoas feridas podem encontrar o abrigo de irmãos e de irmãs que sabem que receberam dons da Tua parte para que a gente tome conta um do outro, que a gente não arrede o pé ser presente na vida do outro, como a gente diz, que a gente não largue a mão de quem está sofrendo no corpo, na alma ou no espírito. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Bom, gente querida, vamos ver quem é que está aqui presente nessa live. Deixa eu procurar um canto onde eu enxergue melhor as coisas. A vista já começa, né? Olá, vamos ver quem é que eu tenho aqui. Eu tenho Bia Cláudia Freitas em Belo Horizonte acompanhando a gente, a Genilza Lisboa, Nira Santana e Nazaré, Daci Sampaio, tenho a Aline Sampaio também aqui, a Odaleia, a Avelina, Sônia Santos Damasceno aqui acompanhando a gente também, a Avelina lembrando que ela é de Belo Horizonte, a Shirley Sena, Padre Edson Nascimento aí na paróquia de Santa Terezinha, a nossa Diocese de Amargosa, Edileus Aragão, também a nossa saudação. Thalita, um abraço para você, alegria te encontrar aqui, aí em Santo Antônio de Jesus ou algum lugar aí perto. Solange Reinhardt, aí em Cruz das Almas, um abraço para você, para Claudiane Mascarenhas, para Filismina Brito, Rose Santos aí em Amargosa, Lula Ordeiro, Cruz das Almas, Padre Juarez Farias aí em Ilhéus, Irene Guedes, Aloma Brito aí em Santo Antônio de Jesus, Will Oliveira aí entre Laje e Amargosa, né? Sara Boaventura. Sara, você está onde? Está em Salvador? Ou está em outro canto? Conça Rezende, um abraço para você. Meire Maia, também o nosso abraço. Irene está dando aqui o seu bom dia, disse que não podia assistir porque ia participar da missa na sua paróquia, presidida pelo Padre Zé Raimundo Galvão. Um abraço a ele quando você depois via a live e se encontrar com ele. Daiane Salles, o meu abraço para você também. Dineia Flores, Padre Rânio Guerra aí em Iaçu, um abraço para você, um domingo abençoado. Eita, agora voltou tudo de novo. Oh, Jesus amado. Sara está dizendo aqui que ela está em Salvador
E Felizmina Brita de Croatá, aí o nosso Ceará, um abraço aí ao Padre Freitas, viu? Genils aí em Cruz das Almas, Flávia Vanderlei, também de Cruz das Almas, eita, Cruz das Almas que é uma alegria, Flávia aqui já disse. Padre Juarez, testou positivo para Covid, ô meu irmão, melhoras, que você não esteja com nenhum tipo de reação. Eu fui premiado no período que fui de férias para o Brasil, tive tanto cuidado o tempo inteiro. Quando cheguei no Brasil, não sei como, metade, bons dias das férias, fiquei dentro de casa porque testei positivo. Marlene Santos, um abraço também para você. Padre Fábio, aí em Santo Antônio do Argoim, um abraço para você. Santo Antônio é do Argoim, mas é algo muito bom. Porque é um colega que faz encontro vocacional comigo, que ele era daí do Argoim, a gente ficava dizendo que era de algo ruim, mas não, é algo muito bom. Karina Kelly, um abraço para você, um abraço para Eulália, aqui também, CFM, um abraço para você, Eulália. E amanhã também eu vou estar com a irmã Eulália, mas não é você aqui não é? Vou estar num serviço participando de um capítulo das Irmãs Damas. O capítulo vai ser realizado na Bélgica e eu vou ter participação online. Peço também a oração de vocês por esse momento particular da igreja, nessa congregação das Irmãs Damas da Instrução Cristã, cuja provincial brasileira é a irmã Eulália. Gente querida, eu abraço vocês, saúdo a todos e a cada um, desejando muita paz e um domingo santo e abençoado, em que a gente vai unindo essa imagem desse bom samaritano que nos faz pensar que é como aquele bom pastor que deixa suas ovelhas e vai em busca de uma, que é capaz de se comover com quem fica aí ferido na beira da estrada, e que, lembrando esse homem que vai descendo de Jerusalém para Emaús, a gente se lembrando desse vale da sombra da morte, que é esse vale que tem ali na estrada para Emaús, que a gente lembre que tem um bom pastor, tem um bom samaritano que vai acompanhando a gente, que a gente não precisa temer nada, porque se a gente se comporta como bom samaritano, a gente se comporta amando, e onde tem o amor, joga fora o temor. Não é aquilo que a gente costuma cantar sempre: Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Enquanto existir um coração bom samaritano, a gente pode caminhar nesse mundo, mesmo sabendo que o Vale da Sombra está cheio de assaltantes querendo tirar a vida de alguém, mas vai haver sempre bons samaritanos que vai pegar do que é seu para promover a vida, para fomentar o bem pelas nossas estradas. Vamos fazer do Vale das Sombras um lugar iluminado com a presença do amor de Deus que está dentro do nosso coração. Que esse vale de sombras dessa semana vá para longe da gente, porque a gente vai se comportar como bom samaritano, capaz de derramar o óleo na ferida de alguém, versar o vinho na ferida de alguém, meter a mão no bolso e tirar daquelas moedinhas que a gente tem para poder servir o irmão. Feliz e abençoado domingo. Fiquem com Deus.